Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. O NE1 começa agora e desde já eu agradeço a sua companhia. O dia começou com chuva, mas olha só, o tempo virou, hein? Mudou, janela do Recife aberta para você. Céu claro, algumas nuvens. A gente segue acompanhando essa instabilidade aí do tempo. Na dúvida, deixa a sombrinha na bolsa. O NE1 também fala de mobilidade. Nossa equipe te mostra o aperreio por causa da mudança de uma linha de ônibus que circula na região metropolitana. Moradores de vários bairros de Paulista reclamam que estão fazendo um trajeto mais longo, o que dificulta a rotina. Polícia Civil detalha a prisão, que faz parte de uma operação no Brasil e no exterior contra a pedofilia. Em Timbaúba, uma marquise caiu. Por sorte, ninguém passava na hora. As câmeras de segurança da região registraram o momento. O risco do excesso de gordura no corpo. Uma médica fala sobre o que a circunferência do abdômen revela sobre a saúde. Tem ainda as informações de uma cartilha lançada pelo PROCON com os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O que diz a lei que dá direito à ajuda de custo para pacientes da rede pública que precisam de atendimento fora do município onde moram? E uma conversa sobre como superar o fim de um relacionamento. Mas aí depende muito da questão de como estava o relacionamento já, como é que estava o casamento e como também como foi o final. Não perde também as delícias do Comida de Boteco. E tem muito mais. Seguimos juntos até 1h da tarde. Agora são 11h50. Bora começar com um giro pelo trânsito para você que está circulando aí pelas principais ruas e avenidas da região metropolitana. Quero te mostrar a Avenida Pan-Nordestina em Olinda. Trânsito mais lento aí no sentido Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, do lado direito da tela. O sentido Recife está um pouco mais tranquilo, a gente observa essa movimentação ao vivo aí, na verdade do lado esquerdo, tá? Quem vem em sentido litoral norte, vem em sentido paulista, a movimentação tá mais intensa, mas a gente também vê muitos motoristas aí que vão sentido Recife. Essa câmera está instalada em frente ao Fórum da cidade. A gente segue o nosso passeio pela Rua Real da Torre, bora para o Recife, na Madalena. Um pouquinho antes aí do túnel da Abolição, a câmera frisou um pouquinho, mas a gente consegue ver a movimentação dos motoristas que vão sentido túnel, vão lá para Imbiribeira, para Afogados. Quem pega a alça ali à direita vai para Caxangá. A gente segue pela Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões. O trânsito está mais pesado aí nos dois sentidos, principalmente na pista do lado esquerdo. Os motoristas estão sentido centro do Recife. Agora a gente tem imagens ao vivo de Ezequiel Quirino, que está na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. A gente pega essa carona aí nessa pista que você vê, os motoristas vão sentido centro da cidade. A gente observa um trânsito mais lento, o semáforo está aberto ali para os motoristas, mas em alguns momentos eles precisam parar. É um trânsito que vai se intensificando aí a partir do momento que a gente vai se aproximando do meio-dia, agora 11h51. Temos agora uma outra câmera posicionada na Avenida Sul, bem embaixo do viaduto de Joana Bezerra. Você vê aqui mais perto da tela a pista sentido centro. A gente divide a tela para você acompanhar vários pontos aí da região metropolitana. É para você que está circulando, que não para, né, nem na hora do almoço. Aproveita esse horário para resolver as pendências, os compromissos, até pegar o filho na escola, até retornar ao trabalho. A gente está em movimento junto com você. Bora agora conhecer as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, você viu pelas imagens que nós mostramos, né? Que não está chovendo agora, mas essa previsão segue, a gente segue acompanhando também. Na cidade de Catende, na Mata Sul, foi registrado o maior volume de chuva, com quase 50 milímetros. Palmares, também na Mata Sul, teve 48 milímetros. Em Machados, na Mata Norte, choveu 43 milímetros. Bonito, no Agreste, quase o mesmo volume, 41 milímetros. 41 também em Amaragi, na Mata Sul. De acordo com a APAC, a previsão para o restante do dia de hoje é de chuva rápida com intensidade fraca. Bora falar de mobilidade agora? Olha, os passageiros de Arthur Lundengren, em Paulista,
que precisam ir para a zona norte do Recife estão insatisfeitos, desde que a linha de ônibus que ia de lá para Macaxeira mudou. Bora acompanhar, então, aqui no mapa, o que aconteceu por lá. Em azul, a gente tem o trajeto que os passageiros faziam antes. Vejam que eles iam direto para Macaxeira. Agora, em amarelo e vermelho, veja as opções que eles têm depois da mudança. Ou vão até o TI Pelópidas e de lá para Macaxeira, ou precisam voltar para Abreu e Lima e pegar aí a integração. Natália Dielu conversou com os passageiros e eles falaram bem direitinho como essa mudança mudou a rotina deles. A plataforma onde param os ônibus da linha TI Pelópidas, TI Macaxeira está mais cheia a cada dia. As filas são imensas. Quando o ônibus chega, rapidamente fica lotado. E é aquele aperto. Passageiros reclamam da piora no serviço depois que o Grande Recife Consórcio de Transporte mudou a rota do ônibus Arthur Lundgren 2 Macaxeira. Quem antes ia direto pelo bairro da Macaxeira, agora precisa fazer integração e pegar ônibus até o terminal Pelópidas Silveira, em Paulista, para depois seguir em outro transporte para o destino final. O Elita mora no bairro de Paratibe e trabalha na Guabiraba, em Paulista. A mudança que aconteceu em meados de abril tem atrapalhado muito a rotina da professora. Eu não consigo entender, Natália, que mudança foi essa, né? Para melhor, né? Quando nós trabalhadores estamos acordando mais cedo, saindo de casa mais cedo, pegamos o ônibus mais cedo, porém quando chegamos aqui enfrentamos filas e quando chegamos na BR o transtorno é maior, pois o trânsito está bem mais lento e com isso tem causado o atraso, né, na nossa saída para o nosso trabalho. Isso no dia 15, quando entramos no ônibus, era que tinha um informe dizendo que essa linha seria desativada, a linha Arthur Lundgren 2 Macaxeira e também o Miroeira Macaxeira. E com isso tem causado esse transtorno, porque temos que vir para a integração da Pelópidas ou para de Abreu e Lima. Indo para Abreu e Lima, o retrocesso é bem maior, né? Porque a fila lá é bem maior e com isso tem causado esse transtorno todo para a vida do trabalhador. Para você, então, essa mudança só fez atrapalhar? Só atrapalhar, é indignante. Marivalda é professora na mesma escola de Uélita e também está tendo que acordar mais cedo para ir ao trabalho. Mesmo assim, chega atrasada todos os dias. Antes a gente pegava apenas um ônibus, ia direto. E se nós chegarmos na BR após as 6h30, tem engarrafamento. Então a gente está chegando todo dia atrasado no trabalho. Ela é professora? Também professora. Ela chegando meia hora atrasada e eu também, todos os dias. E a gente está acordando mais cedo. E a opção que a gente tem é pegar um ônibus para vir para cá, ou pegar um ônibus retornando para Abreu, que passa meia hora circulando por alguns bairros, entendeu? Até chegar em Abreu. Então, o transtorno está sendo muito grande para todo mundo. Maria do Carmo é moradora do bairro de Jardim Paulista Baixo e trabalha nas Graças, no Recife. Antes, pegava somente um ônibus. Agora são 2. Eu trabalho nas Graças e é um percurso assim a mais, entendeu? E assim, não facilitou pra gente, não é? Não facilitou em nada, em nada. O ônibus normalmente tá cheio? É muito, e é muita desorganização nas filas, principalmente na volta, à noite, principalmente. Como é que você se sente com essa mudança? Muito cansada. O terminal de Abreu e Lima é outra alternativa de integração para os passageiros que antes pegavam o Arthur Lundgren 2 Macaxeira. A alteração na rota também tem provocado impactos aqui. Rosilda mora no loteamento Planalto, em Abreu e Lima, e trabalha no bairro da Jaqueira, no Recife. Para ela, as filas têm ficado maiores depois da mudança. A partir das 6h30, 7 horas, aí começa um movimento bastante, entendeu? É maior? Maior, sim, sempre maior, entendeu? Mudou alguma coisa no número de ônibus? Aumentou a quantidade de ônibus? Não, no ônibus continua normal. Não aumentou ônibus nenhum, não. Nenhum mesmo. Então, os mesmos de sempre. O Grande Recife Consórcio de Transportes diz que essa é parte de uma série de mudanças para dimensionar e adequar os serviços de transporte público na região.
Informou também que a linha 1906, TI Pelópidas, TI Macaxeira, está atendendo ao bairro da Miroeira, mantendo aí o serviço anterior da linha 1902. No caso de Arthur Lundgren, o consórcio estuda novas adequações para diminuir os impactos causados pela mudança. O consórcio disse ainda que está monitorando a demanda de passageiros para avaliar se é necessário fazer algum ajuste. O prazo para mapear impactos é de 90 dias. E um motociclista morreu em um acidente hoje de manhã na estrada da Muribeca, em Jaboatão. O acidente envolveu uma moto e um carro, foi em frente à empresa Quibrasa. Você está vendo imagens aí? De acordo com o SAMU, a moto e o carro bateram. E quando a ambulância chegou, o motociclista de 37 anos estava sem vida. Pelo que a gente percebe nas imagens do nosso Globocop, a moto e o carro preto ficaram na pista. Os motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar ainda mais a atenção nessa rodovia. Em março, a gente mostrou aqui no NE1 que é um local com muitos acidentes. Em fevereiro, houve um atropelamento, também com morte, na estrada da Muribeca, em Jaboatão. Em março, outra morte de uma pessoa atropelada por uma moto. Na época que estivemos por ali, os pedestres se queixavam da alta velocidade dos veículos. A PE-17 tem 12 quilômetros de extensão e liga Jaboatão Velho à BR-101 em Prazeres. Você está vendo aí as imagens, inclusive ainda uma ambulância do SAMU. Infelizmente, o corpo ali na pista, a pista que está sendo dividida aí, né? Os motoristas só conseguem passar por um lado, então é importante reduzir a velocidade aí neste trecho. Agora a gente vê novamente as imagens do carro preto e agora a movimentação aí, infelizmente na pista, com registro de mais uma morte, motivo de atenção para o motorista e também de reforço da fiscalização, da sinalização também neste trecho. A gente vai seguir acompanhando, a gente pode trazer outras informações aí a qualquer momento. E hoje e amanhã a ação Colmeia do Sesc Santo Amaro está acontecendo na Escola Oliveira Lima, no bairro da Boa Vista. São oficinas e serviços diversos, gratuitos, nas áreas de saúde, cidadania, bem-estar. Hoje o dia é dedicado às oficinas que as inscrições foram abertas, agora pela manhã. Mas amanhã é o dia dos serviços. Natália Dielu tem outras informações para a gente. Conta mais, Natália. São mais de 30 serviços gratuitos na área de saúde, de beleza, também vai ter vacinação antirrábica e oficinas, né? Hoje, especialmente, acontecem as oficinas. A gente fala aqui da Escola Oliveira Lima, que fica no bairro da Boa Vista. É aqui onde está acontecendo esse projeto do Sesc Santo Amaro. A gente vai conversar com Bruna Gonçalves, que vai dizer para a gente como faz para participar. Quais são esses atendimentos que vão acontecer amanhã aqui na Escola Oliveira Lima? Olha, nós temos muitos atendimentos, né? No Polo Saúde a gente vai ter atendimento com clínico geral, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, a gente vai ter mamografia também, exame de vista, vacinação, testes de ISTs. No Polo de Cidadania a gente vai ter segunda via de certidões, orientação do INSS, estaremos com o PROCON também com orientações jurídicas, vacinação antirrábica, serviços de beleza com massoterapia, limpeza de pele, spa das mãos, maquiagem, tem muita coisa. Como é que faz para participar? Precisa fazer alguma inscrição, não? Para amanhã não, é só chegar. E o que a gente recomenda? Que as pessoas cheguem cedo, a partir das 8 a gente já vai estar distribuindo essas fichas de atendimento e que tragam a sua documentação, né? RG, CPF, quem tiver certidão, comprovante de residência, e aí a gente já fica garantido para todos os serviços. A gente está falando aqui de uma sala de aula, né? Porque a escola ela vai ser ocupada por esses serviços. Então, em vários pontos da escola, esses serviços vão estar acontecendo, né? Em que horário, Bruna? Amanhã, a partir das 9 até as 16, os serviços acontecerão. E a partir das 8 da manhã, nós já estaremos aqui entregando as fichas de atendimento. Hoje, oficina, amanhã, esses serviços gratuitos, né? Isso. Nós estaremos com a nossa feirinha criativa, né? Então, vai ter aí gastronomia, vai ter doces, salgados, a gente vai ter também artesanato. Certo, fica esse convite. Voltamos ao estúdio.
Um projeto de lei assinado pelo presidente Lula no mês passado autoriza uma ajuda de custo para o paciente que precisa de tratamento de saúde fora da cidade onde mora. É uma lei cheia de detalhes. Esse benefício não é para todo mundo. Por isso que Daniele Fonseca está aqui na nossa tela. Ela hoje tem a missão de explicar bem direitinho tudo para a gente, né, Daniele? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando. Olha, essa lei já foi sancionada, mas ainda não está em vigor. Eu falo ao vivo aqui da OAB, que fica no bairro de Santo Antônio, aqui na área central do Recife, e a gente convidou para essa entrevista a advogada Lara Gonçalves. Então, Lara, o que falta para a lei entrar em vigor? Boa tarde. Boa tarde. Então, a lei já foi sancionada no dia 15 de abril de 2026, mas ela está no período de vacância legislativa. O que seria esse período de vacância? É um período de 1 ano, desde a sua publicação até a data que ela entra em vigor. E esse período é super importante, porque os municípios eles vão poder se organizar o orçamento para, de fato, cumprir essa ajuda de custos daqui a 1 ano. Agora, é para quais procedimentos médicos, Lara? A pessoa sai lá do município, no interior do estado, para vir fazer algum tratamento aqui na capital, por exemplo. É para quais serviços? Cirurgia, exames, o que é que a lei traz sobre isso? A lei ela não especifica quais são esses tratamentos, esses procedimentos. Se o procedimento for indicado pelo médico que esteja vinculado ao SUS e o paciente não conseguir realizar esse tratamento no município, ele poderá sim ter essa ajuda de custos para o deslocamento para realizar em outro município. E existe uma distância mínima entre a cidade onde a pessoa mora e a cidade onde vai fazer os procedimentos? Sim, não pode ser cidades da mesma região metropolitana e não podem ser cidades que o deslocamento não pode ser inferior a 50 quilômetros. Tem que estar nessa distância mínima, né? E esse benefício cobre quais despesas? Importante. Esse benefício ele vai cobrir tanto o transporte, seja aéreo, terrestre ou fluvial, também vai cobrir a alimentação do paciente e do acompanhante, se for necessário, caso de idoso, menor de idade, e também a hospedagem durante o período do tratamento. Então, não existe um período específico, é durante o tratamento. Lara, isso na prática já existe assim dentro de alguns municípios. A gente vê muito, por exemplo, quando passa na frente de hospitais, né, de grande porte, de referência, aqueles ônibus, inclusive com as iniciais TFD, transporte fora de domicílio, que já é um serviço oferecido para essa população. O que muda agora com essa lei? Então, o transporte fora do domicílio ele é regulado por portaria e aí ele varia muito de município para município. Agora não. Agora com essa lei isso vai ser um direito garantido aos pacientes, essa ajuda de custo. Sobre os valores, Lara, de quanto é essa ajuda de custo? Então, outra coisa que vai variar, vão haver regimentos internos dos municípios que vão regular como vai ocorrer essa ajuda de custos e o valor do transporte. Inclusive, não é possível haver reembolso do paciente. Eu vou realizar o tratamento por conta própria e depois vou solicitar o reembolso ao SUS. Isso é algo que é vetado. É só para o paciente, pode ser estendido para mais alguém, um acompanhante. Geralmente a pessoa vem com alguém, um parente, um amigo, um vizinho. Sim, sim. A ajuda de custos ela vai ser ofertada tanto para o paciente quanto para um acompanhante, se for indicado. Então, se for um caso de um idoso, um menor de idade, uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia e precisar de um acompanhante, essa ajuda de custo também se estende para o acompanhante. Você trouxe aí um alerta em relação ao pedido de reembolso, que isso não vai poder ser feito. Isso vale tanto para as despesas com alimentação, transporte, hospedagem, como também para procedimentos médicos? Então, os procedimentos vão ser realizados. Um dos requisitos para haver a concessão dessa ajuda de custo é a autorização e encaminhamento dos gestores municipais e estaduais. Então, esses gestores, eles vão autorizar o procedimento no município que consiga ofertar esse tratamento e aí eles vão se responsabilizar por disponibilizar a hospedagem, a alimentação. Isso já vai ser feito de maneira direta e aí esse regimento vai especificar como vai ocorrer de fato.
Você falou no início da entrevista em relação ao tempo, né? Para que a lei, necessário para que ela seja colocada em vigor, já esteja em vigor. Você falou, mas em relação ao tempo mesmo, isso demora geralmente alguns meses, mais de um ano? Então, o período de vacância legislativa ele é de 1 ano desde a publicação. Então, se a lei foi publicada agora no dia 15, em abril de 2027 vai estar entrando em vigor, que é justamente esse período para eles se organizarem, organizar o orçamento, que é importantíssimo para viabilizar essa ajuda de custos para os pacientes. Bom, Lara Gonçalves, advogada, a gente agradece muito sua participação, trazendo essas informações aqui no NE1 desta quarta-feira. Maristela. Obrigada, Daniele. E a gente segue falando de saúde. De acordo com a OMS, mais de 650 milhões de pessoas em todo o mundo são obesas. E o excesso de gordura no corpo pode causar vários problemas de saúde. Quando essa gordura se acumula no abdômen, é importante ter atenção à aparência da barriga. Natália Dielu está com uma médica endocrinologista, porque a circunferência abdominal diz o quê? Revela o quê sobre a nossa saúde, hein, Natália? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pode revelar riscos, né? Doenças que podem estar surgindo. A gente está ao lado da doutora Marise Lima, que é médica endocrinologista, para falar sobre algo que as pessoas costumam comentar, né? O aspecto da barriga. Se for um aspecto mais rígido, uma barriga que está dura ali, é mais perigoso do que aquela barriga flácida. A gente ouve falar sobre isso às vezes, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Na prática, a gente ouve muito falar sobre rigidez, sobre se ela está mais flácida, mais rígida, mas o que importa do ponto de vista médico é o volume. Tanto é que a gente usa como referência as medidas em centímetros, mas isso é uma dúvida muito comum. E às vezes o que pode acontecer para ser mais rígida ou para ser mais flácida tem a ver com características da pessoa, o sexo feminino, o sexo masculino, se perdeu peso recentemente, o que denota um excesso de pele, que gera mais flacidez, processo de envelhecimento também, né, que acumula mais uma gordura mais flácida, a presença de musculatura concomitante também, e às vezes pode haver outras doenças que não têm a ver só com gordura e que também podem mudar a característica da barriga, mas na prática é o volume do abdômen que chama mais atenção mesmo para risco. Às vezes a gente vê, principalmente entre os homens, e a senhora comentou que realmente é mais comum, a gente vê uma barriga mais dura ali, com aquele aspecto, né, de barriga mais dura. Não significa que tem um risco maior. O que importa mesmo é o tamanho. Exato. A gente sabe, né, se a gente observar, se você olhar na rua, várias pessoas, homens e mulheres, mesmo os mais jovens, quando eles ganham peso, os homens naturalmente ganham peso acumulando no abdômen, né? E chama atenção aquele volume na região abdominal, que com o passar da idade vai ficando intensificado. Se ele é um pouco mais rígido ou menos, é como eu disse, vai ser de características individuais. Mas uma coisa que chama atenção é que aquele acúmulo de gordura naquela região, ele significa que a pessoa está acumulando gordura ali, mas muito provavelmente na região interna há um acúmulo de gordura que é mais danosa. E essa gordura que é mais danosa, ela é mais danosa porque ela tem uma característica. A gente chama essa gordura de gordura visceral, a que fica próximo das vísceras. E aí é fígado, intestino, rins, pâncreas. Essa gordura, ela é uma gordura inflamatória, que se fala muito em inflamação. E por que ela é inflamatória? Porque ela se quebra mais, libera mais partículas de gordura na circulação. E associada a isso existem citocinas, que são substâncias que vão para a circulação, que causam todo um processo que a gente chama de resistência à insulina. E essa resistência à insulina, com o passar do tempo, ganhando peso, particularmente na região abdominal, aumenta o risco de pré-diabetes, diabetes, e a partir daí aumenta o risco para doenças como AVC e infarto. Então começa com a barriguinha crescida e chega numa doença muito severa. Ô, doutora, mas a localização dessa gordura, desse volume, faz diferença? Porque tem gente que tem pneuzinho, né? Os pneus, aquela gordura que fica ali na lateral, também traz riscos? Exato. Veja, de forma geral, a gordura centrípeta, que é aquela que fica mais central, mais próxima da região do umbigo, para a maioria das pessoas, ela é mais perigosa. A gordura do pneuzinho, que se acumula mais próximo do quadril, ela é menos danosa. Isso acontece, a gente observa a partir dos estudos, das publicações, que isso acontece por conta daquela característica que eu
te falei, de ser mais inflamatória. Então, isso é uma coisa tão importante que até a forma de medir o abdômen da pessoa faz diferença. Se você mede na altura do umbigo, se você mede mais embaixo, na altura do quadril, vai fazer diferença. E o número que a gente usa como critério, ele tem um lugar específico de medida que geralmente é mais alto, mais próximo do umbigo. A senhora está com a fitinha de cetim aí, né? Para a gente trazer uma dica, porque a senhora disse que com seus pacientes usa esse método para ver se realmente essa gordura, essa circunferência está diminuindo, né? Explica para a gente. Exato. A preocupação com a circunferência abdominal, ela não é uma coisa nova, mas ela tem ficado cada vez mais importante. Pra você ter uma ideia, hoje existe uma métrica que a gente usa que até fica fácil e popular, quer dizer que a circunferência do abdômen, na altura mais ou menos do umbigo, e eu estou sendo bem simplista nisso, ela deve representar metade da altura. A gente usa uma relação chamada relação cintura-altura. A cintura tem que ser mais ou menos a metade. Essa relação vai dar 0,5. Isso a gente diz que a pessoa está segura, está tranquila. E aí no consultório, quando eu vejo um paciente e observo que ele tem um acúmulo de gordura na região abdominal, às vezes é uma pessoa que está no peso próximo do ideal, ou até quando você mede na balança, o peso está batendo, com a altura está ok. Só que a gente observa que a distribuição é toda aqui na barriga. As pernas são fininhas, os braços são fininhos, mas a barriga com bastante gordura. E aí nessas pessoas, eu costumo medir a circunferência abdominal, eu uso uma fita métrica. Na fita métrica, eu quantifico. Então, eu digo, olha, está lá tantos centímetros. Existe uma associação internacional que diz que a circunferência perigosa seria para os homens acima de 102 centímetros, de 102 para cima, e nas mulheres de 88 centímetros para cima. E aí eu uso a circunferência abdominal, meço na minha fita métrica, anoto quanto foi que deu, vejo a altura do paciente. Em seguida, eu pego uma fitinha que eu chamo de fita mágica, meus pacientes já conhecem. E aí uma fitinha de cetim comum, você pode fazer isso em casa. E eu meço bem regradinho na altura do abdômen, né? E aí mostro para eles, porque no caso eu vou medir com a referência exata, que fica no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, o que vai bater na maioria das pessoas mais ou menos no umbigo. Bem retinho, peço para o paciente não secar a barriga, ficar relaxado. E aí eu entrego para o paciente ela cortada na altura que foi, na medida que foi a circunferência daquele dia. E aí eu enrolo todinho, entrego para o paciente, dou para ele a data e digo que a partir dali ele vai usar aquilo ali como uma referência de saúde. Então, se ele observar que está ficando mais folgada a fitinha, bom sinal. Sinal que aquela gordura da barriga está diminuindo, ele está ganhando mais saúde, porque os estudos mostram que redução da circunferência, menos risco cardio e cerebrovascular. E tem que medir, não pode ser no achismo, né? Estou me achando mais magra. Isso é um problema, porque a gente estava comentando sobre isso, que existe a medida afetiva. O que é a medida afetiva? É aquela mãe que ama o filho e fala, meu filho, tô achando que você está com a barriga mais baixinha. Ou a esposa que elogia fala, você está mais magro. Olhar apenas ou se considerar a partir do espelho não é o suficiente, tem que ter medida também. Certo, doutora. Muito obrigada por essa aula maravilhosa, né? Para a gente tomar cuidado, ficar atento a essa circunferência do abdômen, se cuidar, né? Porque pode trazer aí alguns problemas de saúde. Boa tarde para a senhora Maristela. É um alerta importante para cuidar da saúde e evitar doenças crônicas, né, Natália? Muito obrigada pelas informações. A seguir, a polícia apresenta detalhes de uma operação contra a pedofilia aqui em Pernambuco. E olha só a ousadia. Bandidos roubaram um carro oficial do governo do estado. E ainda, as informações de uma cartilha que explica os direitos de pessoas autistas. O NE1 volta rapidinho, agora 12h16. NE1 de volta e a Polícia Civil prendeu 3 pessoas que teriam roubado uma viatura descaracterizada da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Olha só, tudo aconteceu ontem por volta das 8 da manhã no quilômetro 17 da BR-232. Esse trecho fica perto do túnel de acesso ao condomínio Alphaville, em Moreno. Um bandido armado desce de uma caminhonete branca, ele tenta abrir aí a porta do motorista da viatura e a vítima sai do veículo com as mãos para cima. Em seguida, o motorista foge a pé, enquanto o assaltante leva a viatura. Você vai ver aí na sequência das imagens. Um outro criminoso deixa o local no carro branco. A viatura foi localizada no bairro de Água Fria, no Recife. Já com a placa modificada, 2 homens de 20 e 25 anos foram presos pelos crimes de receptação, clonagem e adulteração de veículo. No bairro de Vila Rica, em Jaboatão, os policiais encontraram uma arma de fogo usada no crime com uma mulher de 22 anos, que também foi presa.
E a Polícia Federal e as polícias civil e militar de Pernambuco e da Paraíba, além da Polícia Penal de Pernambuco, fizeram hoje uma operação para combater o tráfico e o plantio de drogas. Essas são imagens cedidas pela Polícia Federal. Veja a quantidade de droga apreendida nesses sacos pretos que aparecem na foto. Os vídeos são de locais no interior de Pernambuco e da Paraíba, onde os policiais cumpriram 19 mandados de prisão. A operação também buscou apreender armas e dinheiro obtidos através do crime. O total é de 30 mandados de apreensão. A polícia ainda não informou em quais cidades os agentes estiveram, nem quantas pessoas foram presas. Houve buscas ainda na Bahia e também no Maranhão. E um homem foi preso por importunação sexual no shopping Guararapes, no bairro de Piedade, em Jaboatão, na região metropolitana. Ele é suspeito de tentar filmar uma adolescente de 16 anos dentro de um banheiro do shopping. A notícia está no G1 Pernambuco, pelo QR Code na tela você tem acesso à reportagem. Essas imagens são do momento da prisão. Segundo a Polícia Militar, o adolescente disse que estava no banheiro quando viu o homem tentando filmá-lo. Um absurdo, né? Em seguida, o jovem correu para pedir ajuda. Nesse momento, o homem foi detido por seguranças e por outros clientes que estavam no local. O suspeito foi levado para a delegacia de Prazeres. Segundo a Polícia Civil, o homem de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante e encaminhado para a audiência de custódia. O Shopping Guararapes diz que, ao tomar conhecimento do relato do adolescente, acionou a Polícia Militar e o responsável legal pelo jovem. O Centro de Compras afirmou também que está à disposição para colaborar com as investigações. E uma operação da Polícia Civil, intitulada Escudo Digital, identificou e prendeu um homem em Olinda, suspeito de praticar crime de pedofilia pela internet. A operação fez parte de um conjunto de ações nacionais de combate aos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, deflagrada ontem em todo o país pela Polícia Federal. Gustavo Ferreira acompanhou a divulgação dos resultados em Pernambuco. Gustavo. O delegado Paulo Furtado, do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente da Polícia Civil de Pernambuco, está aqui ao meu lado. Agora há pouco, ele divulgou detalhes dessa operação que resultou na prisão ontem de um homem de 40 anos em Olinda. O delegado vai explicar agora por qual crime ele deve responder, o que foi encontrado com ele no momento dessa prisão, delegado. Boa tarde. Boa tarde. Na data de ontem foi deflagrada a operação intitulada de Escudo Digital. Teve por escopo aí o cumprimento de 4 mandados de busca domiciliar e um mandado de prisão temporária. Em um dos alvos, onde foi encontrado em Olinda, houve aí a situação flagrancial em que restou constatado que ele mantinha naquele momento conteúdo de pornografia infantil armazenado em aparelho de dispositivo móvel. Nesse sentido, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, onde foi autuado em flagrante pelo crime do artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, para além do mandado de prisão temporária que já constava contra ele no ato investigativo anterior. Existe a possibilidade dele, além de armazenar, também ter produzido, participado da produção desses conteúdos? A polícia investiga isso? Perfeitamente. Vale destacar aqui que o fato de tão somente a pessoa manter esse conteúdo armazenado já configura o crime. Existe crime também se ele vende, se ele replica esse conteúdo, e tudo isso será apurado de maneira minuciosa nos autos do inquérito policial, sobretudo para identificar também se ele, para além do cometimento deste crime, também pode ter cometido o estupro de vulnerável, se restar constatado que ele manteve qualquer ato sexual com menor de 14 anos, que é considerado vulnerável. Esses 4 mandados de busca foram cumpridos em que cidades e o que foi apreendido pela polícia? O ambiente operacional dessa operação denominada, de escudo digital se deu na cidade de Jaboatão, Recife e Olinda. Bom, e o que vocês recolheram nesses lugares? Equipamentos eletrônicos? Foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, dentre eles notebook, CPU, aparelhos de telefonia móvel, dentre outros, onde serão todos submetidos aí a uma análise pericial para restar constatada a materialidade do crime que ora apurado. Existe alguma relação desses alvos dos mandados de busca com esse homem de 40 anos preso em Olinda ou não?
Até então é prematuro a gente adiantar qualquer tipo de informação nesse sentido, considerando que as investigações ainda estão em curso e tudo isso será delimitado ao final do inquérito policial, se as pessoas tinham essa ligação, se fazia parte do mesmo grupo que realizava esse tipo de delito, se tão somente eles armazenavam, ou se vendiam, se apenas consumiam, tudo isso será delimitado ao final do inquérito policial. E outras pessoas estão sendo investigadas também pelos mesmos crimes? Exatamente, nada obsta, nada impede que outras pessoas sejam identificadas aí no curso das diligências policiais que, conforme eu falei, estão em curso. Voltando a falar sobre esse homem preso em Olinda, por quais crimes ele deve responder? A princípio vai responder pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a ser crime hediondo, inclusive, ao final de 2025. Muito obrigado, delegado Paulo Furtado. Voltamos ao estúdio. Quero te mostrar uma imagem agora. Uma marquise de uma loja de bolos desabou no centro de Timbaúba, na zona da Mata Norte. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que aconteceu pouco antes das 6 da manhã de ontem. Nas imagens enviadas para o nosso canal Globo, dá para ver o momento em que a estrutura desaba na rua Marechal Dantas Barreto, no centro de Timbaúba. Apesar do susto e dos danos materiais, ainda bem que ninguém ficou ferido. No Enel de ontem, nós mostramos um acidente que assustou os moradores do bairro da Várzea, no Recife. Um motorista perdeu o controle de um caminhão numa ladeira durante a chuva. O veículo atingiu 2 casas. O acidente foi na rua Cônego Fernandes Machado, na UR7. Moradores contaram que o motorista do caminhão, que estava carregado de telhas, perdeu o controle da direção quando descia a ladeira. Uma das casas atingidas teve o terraço destruído. No momento do acidente, não tinha ninguém no local. De acordo com o SAMU, o auxiliar do motorista ficou levemente ferido e foi encaminhado para o Hospital da Restauração. O trabalho de retirada do caminhão começou ainda ontem à tarde e foi concluído pela empresa responsável pelo veículo. A empresa informou que vai se responsabilizar pelos prejuízos que os moradores tiveram por causa do acidente. O Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça é um serviço que as pessoas podem procurar para fazer mediação de conflitos e tentar resolver pendências de maneira amigável, sem a necessidade de um processo longo muitas vezes. Natália Dielu explica agora para a gente quais são os casos que podem ser resolvidos por meio da conciliação, hein, Natália? Vários casos, Maristela, questões de família, débitos, conflitos entre vizinhos. A gente está aqui ao lado do Dr. José André Machado Barbosa Pinto, que é juiz e coordenador do Núcleo de Conciliação do TJPL. Vai explicar para a gente como é que funciona esse serviço. Doutor, boa tarde. A gente está aqui no 5º andar, né, do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. É aqui que funciona esse atendimento, mas tem outros locais também, né? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Exatamente, nós estamos no 5º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, que fica aqui na Joana Bezerra, onde funciona uma das sedes do Sejusc. O tribunal tem duas frentes com vistas à conciliação. A questão pré-processual, quando não existe ainda o processo, e a questão processual, onde o processo já existe e vai se buscar a conciliação. E como faz para dar entrada, para tentar essa conciliação? Pronto. Me permite inicialmente dizer que um sinônimo de conciliar, na minha forma de ver e na forma de ver de quem integra o Tribunal de Justiça, é resolver. Então, quando você concilia, você resolve. Você não espera mais por nada. A partir daquele momento que você conciliou, há a homologação e você resolve o problema. Então, inicialmente eu digo isso. Mas quais seriam os caminhos? Não só aqui no Fórum do Recife, como em cerca de 40 casas de justiça que nós temos, e instituições de ensino superior, faculdades também têm convênio com o Tribunal de Justiça, você pode buscar. Vamos lá. Se não existe o processo, você pode ir no site do Tribunal de Justiça, e lá tem um ícone específico, tem um cantinho específico onde você pode marcar e narrar a situação e buscar a conciliação, onde a parte que está com o litígio com você é chamada e perante uma equipe treinada de conciliadores, mediadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vão tentar essa conciliação. Eu falei no site, mas pode vir aqui em Recife, por exemplo, aqui ou nas faculdades diversas que nós temos convênio. E aí você abre o chamado. Depois disso, o que acontece, doutor? O chamado é aberto, quer aqui, quer
quer nas instituições de ensino ou na Casa de Justiça, e é feita uma comunicação, uma intimação, acaso o processo já exista, ou um convite na fase pré-processual. Vamos imaginar, eu vou na Universidade Católica e lá na Universidade Católica, na Câmara Privada, eu presto uma queixa contra meu vizinho. Lá, eles têm também treinamento, vão convidar a pessoa para comparecer na Católica e, sob a supervisão de um professor, vai acontecer essa tentativa de conciliação. Uma vez chegando a bom termo, vem para que o juiz responsável faça a homologação. Como funciona quando esse conflito já se tornou um processo? Aí já a querela, a questão, o problema já nasceu, existe um juiz específico que está manejando esse processo, gerindo esse processo. A parte pode requerer, por seu advogado, que haja a solicitação para que o processo seja levado à conciliação, e é feito aqui, sem prejuízo de diversas ações que o tribunal promove, como Semana Nacional de Conciliação, Semana Estadual de Conciliação, mutirões de conciliação, onde aqui no fórum ou em outro local acontece a tentativa de conciliação e depois a homologação, acaso resolva o problema, conciliar e resolver. Quanto tempo demora para ter essas audiências, né, essas reuniões? Eu posso dizer que a partir do momento que a queixa é prestada, o pedido é formulado, em cerca de 30, 40 dias já pode estar acontecendo essa audiência e, havendo a conciliação, há a resolução do problema. Doutor, que tipo de documentação, por exemplo, quando aquele conflito ainda não se tornou um processo, o que é que a pessoa tem que juntar? Como é que funciona? Ou não precisa juntar nenhuma documentação complexa? Vamos lá. Para que o conciliador possa ter noção do que está acontecendo, é evidente que é necessário que haja alguma documentação. Apenas abrindo um parênteses, questões de família, questões de locação, débito, cartão de crédito, Compesa, CELP, vizinhança, cada um vai ensejar a vinda de um documento diferente. Uma investigação de paternidade, eu presumo que tem de haver a vinda do documento da criança. Um divórcio, uma certidão de casamento e por aí vai. Então, no caso de débito de cartão, tem que juntar a fatura do cartão que ele está impugnando. Questão de vizinhança, algumas fotos. Então, cada situação é uma situação. E ele pode ser orientado aqui, quando chegar aqui, qual a documentação que seria já suficiente para iniciar a tentativa da solução do problema pelo conciliador. No site do TJPE é possível consultar os locais que a pessoa pode procurar? Porque o senhor falou que aqui no Quintandá tem mais 40 locais. Exatamente. São dezenas de locais. Eu estou mencionando aqui especificamente fora do Recife, que é mais central, mas nós temos no Fórum de Jaboatão, Fórum de Paulista, Fórum de Olinda. Então a região metropolitana tem, sim, núcleos do Sejusc, e no site é possível também você encontrar. Destaco que aqui em Recife existem 2 equipamentos, no caso Compaz, onde é possível se fazer também isso. No Ariano Suassuna e no Eduardo Campos também. E interior, prefeituras também, diversas prefeituras também fazem esse serviço em convênio com o Tribunal de Justiça. No site do TJ dá para fazer essa consulta. Muito obrigada, viu, doutor? Boa tarde para o senhor. Maristela. É a possibilidade de resolver tudo num lugar só e de uma forma mais rápida, né, Natália? O Eniam segue com outro serviço importante, mas agora na área de saúde. A Assembleia Legislativa de Pernambuco está com vagas abertas para um mutirão de atendimento voltado para a saúde dos nossos olhos. Tem inscrição aberta para a prevenção de catarata. Bruno Fontes conta mais para a gente, ao vivo, ele tem os detalhes. Oi, Bruno, boa tarde para você. Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui na ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, na Rua da União. Eu estou, inclusive, com o Wilde Ferreira, que é o superintendente de Saúde e Medicina Ocupacional aqui da ALEP. Eles estão promovendo esse mutirão, esse grande atendimento que começa no próximo dia 5, do dia 5 ao dia 8 de maio. Inclusive, eles estenderam esse mutirão por causa dessa demanda, essa procura. Mas nós vamos colocar aqui, são alguns telefones que as pessoas precisam fazer esse agendamento. Vai ser um mutirão para fazer uma triagem para pessoas que podem ter catarata e também os exames iniciais aqui para quem tem problemas que podem ser diagnosticados com glaucoma, que é perigoso, aquela pressão ocular. Wilde, muito obrigado em estar aqui conosco. Superintendente, o que as pessoas devem fazer
nesse momento, a gente vem para um feriadão agora, mas para que elas consigam essas vagas aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. As pessoas devem ligar para os telefones o 3183-2026 ou o 3183-2448. Então, liga, faz o agendamento, tanto para a catarata quanto para o diagnóstico do glaucoma. No caso, esses médicos que vão estar aqui presentes também é uma parceria da Alep com a Fundação Maltino Ventura? Isso, é uma parceria da Fundação Maltino Ventura. A Fundação vem com os médicos, os equipamentos, faz o atendimento. Se a pessoa for diagnosticada com glaucoma, vai ser atendida e fazer todo o tratamento na Fundação. Tanto com catarata, quem for diagnosticado com catarata vai ser já agendado a cirurgia. Agora, lembrando que para catarata tem que ser maior de 55 anos. Catarata, a gente sabe que essa procura também é muito grande. Quantas vagas, por exemplo, vocês vão fazer essa divisão por meio da Fundação Maltino Ventura? Quantas vagas por dia para as pessoas que buscam esse atendimento em catarata e quantas também para as pessoas que querem também saber se tem problemas de glaucoma? Catarata vão ser disponibilizadas 200 vagas por dia e glaucoma vão ser disponibilizadas 50 vagas por dia. Devido à grande demanda, aumentamos mais um dia, então agora vai ser do dia 5 ao dia 8 aqui no prédio da Assembleia Legislativa. Esses horários de atendimento aqui, exatamente nesse hall que nós estamos aqui nesse prédio da Assembleia Legislativa, a partir de que horas? Vai ser de 9 às 17 horas aqui. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai estender também, não vai ser no mesmo horário da Assembleia, que é até às 13, vai ser até às 17. Então, todos os dias, de 9 às 17. Quando a pessoa faz esse agendamento nesses telefones, ela já sabe se foi selecionada e sabe também se tem algum horário específico ou ela tem que vir aqui nesse horário já de abertura, do início aqui dos atendimentos? Não, quando você liga, faz o agendamento, já sabe o dia e o horário que vai ser atendido. E se tiver alguma vaga remanescente, nós atendemos por demanda espontânea, mas evitamos isso para não ter tumulto, nem ter problema. E no caso de ter essa condição dele ser então selecionado para fazer esse tratamento, ele já fica sabendo também aqui os dias que eles devem procurar a Fundação Maltino Ventura. Isso, quando é feito a triagem tanto de catarata quanto o exame de glaucoma, já vai ser agendado pela Fundação e vai ser atendido lá na Fundação Maltino Ventura, ali na Iputinga. Muito obrigado por sua participação no NE1 e trazer essas informações tão importantes. Maristela, então preste atenção, essa demanda não é espontânea, porque nós estamos aqui, porque muitas pessoas já estão procurando esses serviços que vão ser oferecidos na semana que vem e precisa, então, fazer esse agendamento. Faz o agendamento para ter direito a receber esse atendimento aqui na Alep, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, do dia 5 ao dia 8 de maio. Eu volto com você. Agenda e participa no próximo mês. Obrigada, Bruno, pelas orientações de cuidado aí com a saúde dos olhos. A gente segue agora falando sobre saúde e também sobre direitos. O Procon Recife lançou uma cartilha voltada para pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. O documento traz orientações importantes sobre os direitos desse público, por isso que Joab Alves já está aqui na nossa tela, pronto para conversar com a gente, trazer todos os detalhes. Oi, Joab, boa tarde. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. E o legal é que essa cartilha, as pessoas já podem baixar, tanto no site do Procon aqui do Recife, e como também nas redes sociais aqui do Procon, porque vai ter um link lá na biografia que vai cair direto no site e aí vai baixar a cartilha. Estou aqui com o Luiz Bertin, ele que é secretário executivo de Defesa do Consumidor. Bem-vindo aqui ao NE1. Explica para a gente qual o conteúdo que vocês colocaram aqui nessa cartilha. Bem-vindo. Isso, boa tarde, Joab, boa tarde, Maristela, boa tarde, pessoal que nos assistem. Basicamente, o nosso objetivo com a cartilha foi trazer informações para o consumidor, principalmente do que se trata o espectro autista. Muita gente não tem essa informação adequada ou desconhece totalmente, e aí a gente busca de forma bem sucinta trazer essas informações na cartilha para poder eles não serem lesados e brigar pelos seus direitos aqui, quando precisar nos procurarem. Inclusive, Luiz, é um leque, né, de direitos que as pessoas que têm TEA têm,
Inclusive, eu vi aqui na cartilha, por exemplo, o plano de saúde. O que é que vocês destrincham sobre esse tema especificamente, por exemplo? Isso, né? A questão do plano de saúde, o que geralmente ocorre, que é uma das nossas ocorrências aqui, justamente a negativa do atendimento, dos tratamentos em geral, né? Que a pessoa precisa e não tem essa resposta do plano de saúde, ou quando tem, eles tentam limitar esses atendimentos, que não podem. Esses atendimentos jamais poderão ser limitados, eles são contínuos. A gente está aqui, você na sua mão, né, de forma física, mas eu queria que você explicasse onde é que as pessoas podem baixar essa cartilha. Certo. A cartilha está disponível através do nosso site, que é o procon.recife.gov.pe.gov.br e também no nosso Instagram, que é o @proconrecife. Lá na bio, você clica lá que já vai estar o link, vai cair direto para baixar essa cartilha aí. Luiz, eu falei aqui do plano de saúde, mas qual outro conteúdo? Por exemplo, educação, tem também? Também tem. Geralmente, na educação, é a negativa de matrícula ou negativa de assistência de pessoas, quando se necessita, que está especificado com laudos e indicação médica, o acompanhamento, o atendente, né, que acompanha o aluno com o espectro autista, para o desenvolvimento intelectual dele, social também. Então, geralmente tem essa negativa, né, que é obrigatória. A gente fala ao vivo aqui do Procon Recife, né, que fica no bairro de Santo Antônio. É importante a gente falar também sobre as ocorrências, os pedidos de ajuda dessas pessoas. O que é mais comum, né? Está aqui também nessa cartilha? Está sim, justamente a questão das escolas e o plano de saúde, que é o que tem mais ocorrências, né? A questão do plano de saúde, que são as negativas de atendimento das coberturas dos tratamentos, né? Para justamente esse tratamento das terapias, por exemplo. Um outro exemplo em relação ao supermercado. É comum, inclusive, não ter um caixa preferencial, não tem vaga de estacionamento. Nesse caso, tem aqui na cartilha, pode ligar para o Procon também? Isso, veja. O espectro autista, ele se equipara com o PCD. Inclusive, as vagas prioritárias, eles também precisam do cartão de livre acesso que você vai retirar nos órgãos competentes, como aqui em Recife, a CTTU, e ele vai ter que usar aquele cartão lá no estacionamento prioritário. Muito obrigado aqui pela participação. Vou pedir até ajuda para reforçar o site, tá? Que é o procon.recife.pe.gov.br. Você que está acompanhando agora essa participação da gente ao vivo, você pode baixar essa cartilha, tá? É bem rapidinho, não é pesado. E se não conseguir pelo site, vai lá nas redes sociais aqui do Procon Recife, lá no link na bio, vai cair direto lá no site e vai de uma forma mais fácil também você poder baixar esse conteúdo. Eu volto com você no estúdio, Maristela. É isso, Joab. Os direitos existem e precisam ser respeitados, né? A seguir, o que você faz para superar o fim de um relacionamento? E a gente mostra mais um concorrente do Festival Comida de Boteco. O União volta já, agora 12h43. União de volta e começar um novo relacionamento amoroso é uma fase bem marcante. Mas quando o casal não tem mais aquela sintonia e decide terminar, o fim de uma relação é uma fase da vida que para muita gente é complicada de lidar. Nossa equipe foi até as ruas para saber das pessoas o que elas fazem para superar o fim de um relacionamento. Quem conta pra gente é Camila Torres. Tudo pode influenciar, né? O tempo do relacionamento, a intensidade dele, a forma como terminou. Talvez você se identifique com o que pessoas corajosas e sinceras contaram pra gente. Superação de um fim de relacionamento sempre é complicado, né? A gente precisa focar no que a gente já tem em mente,
seguir mesmo, né? Principalmente a gente que tem filhos, né? Tenho uma filha de 7 anos, então eu tive que seguir. Seguir com os meus planos, trabalhando. E a gente sabe que ajuda, eu sou da área de saúde, então eu sei o quanto é importante também terapia e tudo isso ajuda muito a gente nesse dia a dia, né? Às vezes demora um pouco, né? Mas aí depende muito da questão de como estava o relacionamento já, como é que estava o casamento e como também como foi o final. E aí o meu foi, claro que tem sempre os seus traumas, mas a gente teve muita, no pós, teve que conversar bastante, por conta da nossa filha, né? Como é que foi para você? Demorou, não demorou para passar? Tu prefere já tentar conhecer logo outras pessoas? Como é que é o teu processo? Então, demorou um pouco, na verdade, né? Porque foi um relacionamento muito duradouro, né? Até porque tive uma filha, né, desse relacionamento, aí demorou um pouco para superar. Mas assim, graças a Deus eu consegui superar. E como eu estava já no início, né, indo para a igreja, então assim, foi realmente um refúgio para mim, né? Então assim, o pessoal da igreja foi que me ajudou, na verdade, nesse caminho realmente. Aí sempre eu estava em eventos de igreja, então assim, foi para mim realmente o que me fez realmente eu conseguir superar, assim, de uma forma assim que eu acho que sempre, Deus ele sempre nos ajuda, né, nesse momento. Qual foi o momento assim que você percebeu, que a ficha caiu, você percebeu e você se deu conta de que estava superado, hora de seguir? Rapaz, eu acho que foi um momento assim que eu realmente senti realmente que eu conseguiria viver sem alguém, sabe? Momento que eu disse assim, meu Deus do céu, eu consigo viver sem ter um parceiro, né? Eu consegui assim realmente me sentir completa, feliz, assim, com a minha companhia mesmo. Então assim, me senti realmente amada, né? Porque de alguma forma eu senti a necessidade de ter alguém. E quando eu realmente senti realmente que esse momento eu estava me sentindo completa, né? De não necessariamente ter alguém na minha vida, eu acho que é mais ou menos sobre isso, né? Você realmente se amar, né? Ao ponto de não ter a necessidade de ter alguém na sua vida. Aí é maravilhoso. Há quanto tempo faz que terminou esse relacionamento? Como é que foi? Boa, uma semana atrás, aí ainda tá vindo no coração. Como é que você tá fazendo, hein? Rapaz, tem que ir, né? Tem que tentar superar, né? Se casos, vai tentar arrumar outra. E assim vai, a fila anda, né? Se não deu certo com uma, dá certo com outra. E assim, bola pra frente. No momento tá ficar mais quieto, né? Caso aparecer, o cara tenta dar uma chance, né? Se não, deixa assim como tá mesmo as coisas. E assim vai. Tá procurando alguém para poder te ajudar nesse processo aí? O cara vai dizer que não, né? Tem que procurar, né? Pra pelo menos esquecer a outra. Se não esquecer, como eu digo, vai, né? Vai, tenta se libertar. Vai dependendo de cada pessoa, mas pra mim foi difícil, assim. Eu busquei conversar com meus amigos, busquei sair pra distrair mais a cabeça, sabe? Não deixar isso consumir e tal. Aí, eu aconselho fazer isso também, não deixar você pra baixo. Eu gosto mais de ficar em casa, assim, mas quando eu tô com alguns problemas, eu não gosto tanto de me isolar, assim. Eu gosto mais de conversar com alguém, ter pelo menos uma pessoa pra desabafar aquilo, sabe? Não gosto de ficar guardando pra mim, porque aí vem da ansiedade, essas coisas, sabe? Aí eu prefiro mais conversar, pelo menos com uma pessoa, do que ficar só isolado, porque também isso eu acho que não faz bem, sabe? Mas com o tempo, tudo com o tempo melhora, o tempo cura tudo. Não pode deixar ficar só isso. Sua vida não é só aquela pessoa, sabe? É isso, agradeço demais a todo mundo que participou aí junto com Camila Torres, né, e que contou aí a sua história pra gente. A gente continua nesse assunto com Daniele Fonseca. Ela tá com um especialista que vai falar sobre esse luto pós-término. Vê que as pessoas, né, Daniele, encontraram várias estratégias aí para superar essa fase. Mas como é que faz isso, hein? Principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade nesse período. Olha, Maristela, antes de tudo, o luto, ele é vivido, inclusive, por aquela pessoa que, digamos, decidiu pelo fim do relacionamento. Então, é um sentimento ali que as duas partes estão vivendo. Quem a gente convidou para essa entrevista foi o psicólogo e neuropsicólogo Amaro Ferreira. E então, Amaro, por que é importante
viver esse luto. E isso significa ficar sozinho por um tempo ou não necessariamente? Você pode viver o luto já em um novo relacionamento, hein? Boa tarde. Boa tarde, né? É um prazer imenso estar aqui falando de um tema tão importante. Viver o luto é algo que é essencial. Embora muitas pessoas não saibam muito bem lidar com isso, porque o luto, né, pelo término do relacionamento é uma emoção muito intensa que a pessoa passa e ela não consegue saber nomear todos esses sentimentos. É importante vivenciar, sim, qual a fórmula, qual o segredo, como fazer, né? É muito interessante quando a gente chega dentro de um processo, pelo término de um relacionamento, e as pessoas começam, né, justamente a passar por tristeza profunda, né, a entrar muitas vezes no processo de depressão, da ansiedade, a não aceitar o fim daquele relacionamento, porque geralmente são relacionamentos que tinham muitos significados. Mas então, para que claro que não existe aqui nenhuma receita de bolo, né? Mas para que o luto seja vivenciado, a pessoa já pode estar em outro relacionamento. Como é que a reflexão, como é que você pode ajudar com isso? Precisa ter muito cuidado, tá? Porque quando uma pessoa entra, né, no fim do relacionamento, muitos sentimentos. Na teoria do luto, né, de Elizabeth Kubler-Ross, ela começa a dizer pra gente que as pessoas podem passar por um processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, tá? E aceitação. Essas fases, elas não são lineares, então cada pessoa pode reagir de determinadas maneiras. Mas se você não cuida desse luto, não vivencia esse luto e logo começa um novo relacionamento, você pode, às vezes, já estar entrando em um outro luto, provavelmente, que você ainda nem terminou o que você estava vivenciando, porque muitas vezes esse outro relacionamento, ele não consegue, às vezes, fazer com que dê certo. E como cuidar desse luto da melhor forma, aliviando ali o sofrimento, né? Porque sem sofrimento talvez seja difícil, ou até impossível. Pois é, Jung já dizia, né, que a gente só se cura daquilo que a gente pode sentir. Então, sentir é muito importante dentro desse processo. E o que é a superação? O que é superar um luto de relacionamento? É, antes de tudo, a gente entender e aceitar a morte de uma versão nossa que estava dentro do outro. Esse é um caminho. Teve uma das entrevistadas aqui da reportagem que a gente acabou de exibir, que ela fala justamente isso, que depois do fim com si mesma, né? Como é que isso ajuda para sair, para superar esse momento? Pois é, superar não é uma coisa tão fácil, né? Até porque muitas pessoas terminam um relacionamento, né? Elas estão vivenciando esse luto e às vezes elas querem voltar para aquele lugar do adoecimento. Mas quando você começa, né, entrar no processo do autoconhecimento, quando você entra no processo de você reconhecer e entender que felicidade a gente não terceiriza para ninguém. Felicidade é algo que está dentro da gente. Mesmo com raiva, com mágoa, às vezes tem gente que vai lá, tá olhando rede social do ex, da ex. Isso é normal? É normal, tá? Às vezes as pessoas bloqueiam, né? O ex ou a ex bloqueia e depois vai lá, desbloqueia, quer saber como está, porque são as memórias afetivas. Então, para concretizar a memória afetiva, as pessoas querem olhar e principalmente saber como é que o outro está. Será que só eu estou vivendo esse luto? Será que o outro também não está vivenciando? Então, isso acontece. Amaro Ferreira, a gente agradece demais sua contribuição, trazendo aí essas informações que todo mundo consiga colocar em prática, viu? A gente volta contigo, Maristela. É como o Amaro falou, né, Daniele? Não terceirizar a sua felicidade para ninguém, né? Hora das delícias do concurso Comida de Boteco. A lista com 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região. Você encontra no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo que precisa ter verdura na composição ao preço único de R$40. Agora é a vez da Casa de Ideia, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Eu me chamo Andréa Cruz, junto com meu esposo Paulo da Cruz. Nós somos proprietários da Casa de Ideia Petiscos aqui em Candeias, que fica na rua José Nunes da Cunha, 4853.
Eu sempre gostei de receber os amigos em casa e eles sempre me diziam: ô Dea, por que você não abre um boteco? Então, meu esposo tem uma distribuidora e antes da pandemia ele fechou a distribuidora. Foi quando surgiu esse espaço aqui, ele entrou para lavar o carro e o dono falou para ele que o espaço estava para alugar. E ele ligou para mim, eu vim, gostei e aqui está a Casa de Dea Petisco hoje. A maior dificuldade hoje eu acredito que seja os preços dos insumos, que cada dia está mais caro, cada vez que você vai no mercado é um preço. Mas, mesmo assim, diante de toda essa situação, eu priorizo pela qualidade, pelo bom atendimento e eu quero que o meu cliente saia daqui satisfeito e com a história da Casa de Dea para contar. A minha maior felicidade é que nem eu sempre falo, que a Casa de Dea Petisco é a extensão da minha casa. Então aqui eu não tenho clientes, aqui eu tenho amigos. É um botecozinho raiz e para mim isso é uma realização de ter hoje no meu boteco famílias felizes. Eu gosto de me desafiar. Eu fui campeã com frutos do mar no último campeonato. Então, esse ano, eu decidi vir com pernil de porco. O brasileiro, ele gosta de um porquinho. E o nosso porco, ele está extremamente suculento, delicioso, com antepasto de pimentões e uma geleia caseira, que é tudo feito aqui, com todo amor e carinho, na Casa de Dea Petiscos. Esse daqui é o nosso prato, porquinho danado. Foi feito com muito carinho para nossos clientes. Venham provar, Casa de Dea Petisco está esperando vocês para se saborear dessa delícia. Minha expectativa é, claro, como todos, ser campeã mais um ano, mas que vença o melhor e estaremos lá para aplaudir, seja eu ou seja outro amigo dono de boteco. Obrigada pela sua companhia e participação no NE1 de hoje. Bora almoçar? O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Vai lá no Globoplay, fique agora com o Globo Esporte. Até amanhã.